Olá, quinto ano! Hoje nós vamos trabalhar com divisão, lá no módulo 2 ainda. Acho que agora é o último assunto para ser abordado nesse módulo, para a gente, enfim, começar o módulo 3, tá? Então, antes de iniciar, eu preciso saber o que é uma divisão. Você sabe o que é uma divisão? Então, divisão, do próprio nome já vem, dividir, repartir, distribuir. E principalmente separar em partes iguais. Separar em partes iguais. Então, eu tenho aqui exemplos de divisão exata. E o que seria uma divisão exata? A divisão exata é quando você consegue separar um número em partes iguais sem ter resto. Então, no caso, vai ter o quê? O resto zero. Então, aqui eu trouxe uma divisão com resto zero, então a gente vai chamar essa divisão de exata, porque ela tem resto zero, tá? Então, aqui eu tenho uns nomes, Então, a parte que será dividida, a gente vai chamar de dividendo. A parte de quantas vezes eu vou dividir, divisor. O resultado nós vamos chamar de quociente e o resto de resto, tá ok? Então, nós vamos aqui agora resolver essa divisão. Primeiro, eu vou fazer com vocês a divisão com o método longo e depois eu vou fazer com vocês do método curto, tá? Então, vamos lá. Para eu poder iniciar qualquer divisão, eu tenho sempre, aqui eu tenho uma dezena e aqui eu tenho uma unidade. Na divisão, eu começo com a dezena, centena, unidade de milhar, sempre os números que vão vir aqui, da esquerda para a direita. Eu vou sempre analisar. O primeiro número que apareceu aqui foi a dezena, tá? Então, eu vou perguntar. Eu vou analisar. Esse 7, ele é maior ou ele é menor que 6? Descobri que ele é maior. Então, eu tenho que ir lá na tabuada do 6. Então, quinto ano, se a gente tá com dúvida, se a gente ainda não está nos apropriando da multiplicação, aconselho treinar a tabuada, ok? Então, eu vou lá na tabuada do 6 e vejo qual o número mais próximo ou igual a 6 tem na tabuada do 6. Então, se eu pegar lá, 6 vezes 1 é igual a 6. 6 vezes 2 é igual a 12. Então, o número 7, ele está entre 12 e o 6. Não posso colocar o 12, que ele vai ser maior. Então, eu tenho que colocar o número 6. Quem eu multipliquei 6, que deu resultado 6? O 1. Então, eu vou colocar 1 aqui embaixo da chave e vou fazer a minha multiplicação. Agora eu vou fazer o inverso. 1 vezes 6 é igual a 6. Coloco o 6 aqui debaixo do 7. Faço a minha subtração. 7 menos 6 vai dar igual a 1. Acabou a divisão aí? Não, tenho esse 2. Desço esse 2 junto com o número 1. Ok? Vou lá novamente na tabuada do 6. Eu já descobri, mas eu poderia, fazer mais aqui. 3 vezes 6, 18, vezes 4, e aí vai, tá? Então, eu vou olhar na tabuada do 12, ou já mentalmente eu já sei, não preciso fazer isso, tá? Mas não é nada errado você fazer aqui do lado da tabuada do 6, tá? Melhor pecar pelo excesso, para ter o resultado correto. Então, eu vou lá. Vi que tenho 12. Quem multiplicou 6 que deu igual a 12? O número 2. Eu vou colocar o 2. 2 vezes 6, descobri que é 12. E aqui eu tenho o resto zero. Mas existe também um método curto. Esse aqui é o longo. Tá errado, Pro, fazer o método longo? Claro que não. Mas eu posso ganhar um pouquinho mais de tempo, não posso? Vou fazer aqui para vocês, como eu já falei nas nossas aulas.
Você vai fazer aquilo que sentir confortável para você fazer e segurança, tá bom? Então, eu tenho aqui uma mesma divisão, 72 dividido por 6. Vou olhar, 7. 7 é menor. Eu já sei que vai dar 1. 1 vezes 6, 7. Mentalmente, eu já faço 7 menos 6, 1. E desço 2. 12 na tabuada do 2 vai dar 12. 2 vezes 6, 12. Menos 12 é igual a 0. Então, deu o mesmo resultado, né? 12 com o resto 0. Essa divisão é uma divisão exata, porque deu 0 como resto. Agora, nós vamos ver uma divisão com 2 algarismos na chave. Até um, tranquilo, né? Acho que a gente não teve nenhuma dificuldade. Mas vamos fazer agora com 2 números. Então, eu tenho aqui o número 7.488. Lembra, turma, eu não coloco ponto, eu não coloco vírgula. Isso aqui não é um número decimal, é um número inteiro, tá? Eu deixo sempre um espaço porque eu estou separando uma classe da outra. Classe simples, classe dos milhares, milhões, bilhões. Lembram disso nas nossas primeiras aulas, tá? Então, como que eu vou fazer uma divisão em que eu tenho 2 números na chave? Aqui é a mesma coisa, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. 7, ele é maior ou ele é menor que 32? Ele é menor. Então, eu vou utilizar a centena aqui também, que deu 74. Então, 74 é maior ou menor que 32? É maior. Para eu fazer essa divisão, eu vou utilizar a tentativa de erro e acerto. Tentativa de erro e acerto. Como assim, Pro? Por exemplo, eu vou começar a fazer a operação inversa. Quem é a operação inversa? A divisão. É a multiplicação. Então, eu vou lá, vou começar. Será que aqui dá 3? Será que aqui dá 4? Então, eu costumo dizer que eu começo pelo 5. Se ele for muito maior, eu diminuo. Se ele for muito menor, eu aumento. Mas eu já sei que esse 74 aqui, se eu fizer com 2, será que o dobro, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Deu um número menor. Vou fazer outra tentativa. Vou multiplicar por 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, passou. Então, se o número aqui não pode ser maior que o número da chave. Então, será quem? 2. Então, vou colocar o número 2 e vou multiplicar. 2 vezes 32, 64. Coloco corretamente aqui no lugar, tá? 4 debaixo do 4, 6 debaixo do 6. Faço a minha subtração. 4 menos 4, 0. 7 menos 6, 1. Desço lá o número 8. 108. O 96 aqui é um número baixo. Já no nosso raciocínio lógico, eu já saberia que era o 3, mas por tentativa de erro e acerto, eu vou fazer quem? Vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 128, passou. Eu vou colocar o número 3. 3 vezes 32, 96. Outra subtração. Não esqueçam de colocar os sinais aqui, tá? 8 menos 6, 2. 0 menos 9, não vai dar. Então, aqui, eu vou dar esse 1 pro 10, pro 0 que ficou 10. 10 menos 9, 1. Tem o número lá em cima ainda, eu desço. 128. Eu já descobri
né? Quando eu fiz as minhas tentativas de erros e acerto aqui. 128, que vai dar? Multipliquei 4 vezes 32, 128. 0, 0 e o 0, ok? Agora, tem o método curto também, tá? Vamos tentar fazer o método curto? Vamos lá, tentar fazer, vou usar esse espaço aqui, tá bom? 7.488 dividido por 32, tá? Isso aqui vai ficar mais fácil porque eu já tenho, né, as minhas tentativas e erro aqui. Então, aqui eu sei que vai dar mesma coisa, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Vai dar 74, eu sei que vai dar 2. 2 vezes 32, 64. 64 para chegar a 74, 10. Desço o número 8. Aqui eu sei que vai ser 3. 96 para chegar a 108, vai dar o número 12. Desço o número 8, eu já sei que é 4. 4 vezes 32, 128. Trouxe duas divisões aqui para facilitar o nosso entendimento, facilitar a nossa vida, o nosso tempo, tá? Então, vamos resolver 800 dividido por 20, tá? 8 eu não posso dividir por 20 porque ele é menor, continua sempre sendo, ó, aqui centena. Então, vou pegar 80. Então, tentativas de erros e acerto, né? Quando é número par, o 2, ele é mais fácil, né? Então, se eu for aqui o 4, né? 4 vezes 0 vai dar 0 vezes 2, 80. Então, 4 vezes 20, 80. 0. Desço 0, desço 0. Deu 40. Só que eu posso fazer simplesmente isso, ó. Esse 0 vai dar sempre resultado 0. O que que eu facilito a minha vida? Eu corto esses dois zeros aqui. Mas lembra, só posso cortar se eu tiver 0 aqui no meu dividendo e o último 0 aqui também do meu divisor, tá? Então, agora eu fiquei com apenas um número na chave. Isso facilita? Muito, né? Então, 8 dividido por 2. 4. 4 vezes 2. 8. Posso fazer já o método mais curto. Desço 0. 0. Deu o mesmo resultado. Vamos fazer com esse aqui? Vou cortar esse 0 e vou cortar esse 0. Então, vai ser 350 dividido por 7 e não mais por 70. Isso facilita muito, tá? Então, vamos lá. 35 dividido por 7. Na tabuada do 7, quem multiplica 7, que dá 35, é o número 5. 5 vezes 7, 35. Menos 35, 0. Desço o número 0, coloco o 0 aqui na chave também. Ok? E para finalizar a nossa aula de divisão, matemática, eu preciso praticar. Aprendo matemática, me exercitando, fazendo os exercícios, e é assim que a gente aprende. Tabuada a mesma coisa, divisão a mesma coisa, tá? Então, vocês vão resolver essas divisões, tá? E vocês vão me colocar se elas são exatas ou não, tá? A gente chama de exata ou inexata. E ao colocar o resultado, então, ó, arme e efetue. Nada de fazer na calculadora e já colocar o resultado aqui, tá? Eu vou cobrar os cálculos, tá? Os cálculos, ok? Então, façam, me entregam no dia 15 pra gente fazer a nossa correção, ok? Beijos, até a próxima aula.